Oi, 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 boa noite. Tem alguém chegando aí? Quem é que já chegou aí? Tem alguém chegando aí? Vamos chegando, vai ficando à vontade, pode ir se assentando aí na sua sala. E aí, dá um oi para mim, que eu dou um oi aqui para você, ok? Queridos, estamos aqui para mais uma live. Meu recado subliminar já foi passado, né? Então, deixa eu voltar aqui. Maravilha, Deus é bom. Amém? Deus é bom. Colocar um fundo musical aqui para nós aqui, né? Ai, ai. Se tiver alto aí, me dá um toque aqui para eu baixar, tá ok? Queridos, boa noite. Que Jesus Cristo esteja aí na tua vida, na tua casa, no seu lar, na sua família e principalmente no seu casamento. Nós vamos hoje estar falando um pouquinho aqui, né, sobre casamento. E é o seguinte: quem não assistiu, né, as lives anteriores, na nossa página no YouTube, você coloca lá CE Templo da Restauração, tem um material bom lá. Você pode, no caso, procurar no YouTube lá, acessar CE Templo da Restauração. Lá já tem um conteúdo muito bom que vai acrescentar na sua vida ou na sua vida conjugal. Nós temos certeza disso. E hoje, por sugestão do casal Anderson e Débora, nós vamos falar de empatia, né? E o que acontece? Falar de empatia, eu estava pesquisando sobre o assunto, sobre o tema, e é muito interessante. É muito interessante nós podemos falar de empatia, é o que nós vamos estar falando aqui nessa noite. Mas antes eu quero fazer uma oração com você e por você, casal. Por você que é casado, por você que vai casar, né? Mandar um abraço à minha esposa, que provavelmente deve estar nos assistindo agora. Nós nos encontramos aqui para essa live aqui juntamente com as minhas auxiliares Isabel e a Leila. Meu muito obrigado a elas por cooperarem comigo nesse momento aqui. Entenda uma coisa: sempre que se faz alguma coisa e procura se fazer alguma coisa boa, você precisa de alguém. Nunca se faz nada sozinho. Nós vemos que tem uma junção espetacular entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que essa obra maravilhosa ela acontecesse. Então, veja bem, hoje nós estamos aqui com esse propósito, né, de trazer, no caso para você, uma direção para o seu casamento. E a primeira coisa que você tem que entender é que um casal nunca é composto de um só. O nome já diz, um casal, são dois. E eu quero orar por você nesse momento. Amém? Deus, em nome de Cristo Jesus, eu coloco, Senhor, o meu casamento, o casamento dessas pessoas, esses que pretendem se casar. E, ó Deus, eu rogo ao Senhor que esteja adentrando a vida deles com uma provisão, Senhor meu Deus, maravilhosa. Aquela, Deus Todo-Poderoso, da qual o Senhor disse: juntar-se ao homem a uma mulher e serão os dois uma só carne. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja operando agora e abençoando esse casal que nos ouve, que nos assiste. Espírito Santo,
entra dentro dessa casa, entra dentro desse lar agora, entra com conhecimento, entra com discernimento. Deus, em nome de Jesus, manifesta seu poder na vida desses que estão casados, que o casamento está bom, que o casamento, no caso, talvez esteja passando, Senhor meu Deus, por tribulações. Esse que pretende se casar, esse que já foi casado e por um motivo ou outro o casamento, Senhor meu Deus, ele foi interrompido. Meu Deus, abençoa a vida de cada um, ok, querido? E olha, o que acontece? Quando eu digo abençoa a vida de cada um, é porque muita coisa ela é individual também. Eu poderia abençoar a vida desse casal, né? Mas eu encerrei dizendo, abençoa a vida de cada um. A Bíblia diz que é melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, o casamento é algo que você busca para o conjunto, mas de certa forma se inicia individualmente, para que realmente, no caso, possa somar a dois. E olha, o tema sugerido pela nossa irmã Débora, nosso irmão Anderson, empatia. O que é empatia? É a faculdade de compreender as coisas emocionalmente. Empatia, faculdade de compreender as coisas emocionalmente. E é um negócio assim maravilhoso que nós vimos no Criador. Ele fez tudo muito perfeito, né? Ele primeiro criou o homem, depois criou a mulher, e os dois ali estavam, né, deu ali no Éden, tudo correndo maravilhosamente bem. E é interessante que Adão e Eva ali no Éden, eles tiveram ali um tropeço, mas eles não deixaram de ser casal. Eles tiveram ali um desacordo, quando Adão então acusa Eva, né? Eu falei disso na última live, e ali começou a tribulação entre o casal. Eles não deixaram de ser casal, eles continuaram sendo o propósito de Deus. Então, entenda uma coisa, seja qual for a situação no seu casamento, não deixe de ser um casal. Procure consertar, procure acertar, procure estar dentro de uma junção que a Escritura diz, porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Quando nós falamos onde Jesus está, alguma coisa acontece, nós estamos falando que o ensinamento dele para o seu casamento é algo mais que perfeito. Entenda que foi ele que criou, e o manual para isso é a palavra. O manual é a palavra. Nós temos um manual. Então, a partir do momento que nós praticamos aquilo que ele instrui, porque ele não fez você sem propósito, ele criou você com um propósito. O casamento tem um propósito. Então, o que acontece? Quando o homem ele conhece o propósito dele no casamento, a mulher conhece o propósito dela no casamento, esse casamento vai ser maravilhoso e vai gerar muita coisa boa. Agora, quando o homem ele sai do propósito, a mulher sai do propósito e não há entendimento, com certeza esse casamento já está destruído. Então, hoje nós vemos pessoas que moram junto, mas não tem mais aquele fogo, aquela paixão, já não tem mais aquela garra, aquela vontade. Por quê? Porque deixaram, né? É igual como se fosse um jardim, e aí foi deixando, foi morrendo, e hoje tem flores, mas sem vida, estão murchando. Tem, né, deu muita coisa, mas está sem vida. Olha, você só precisa, no caso, entender que se foi bem plantado, é só podar, regar, porque vai crescer de novo. É só limpar o ambiente e esse ambiente vai ficar maravilhoso. Continuando, falando em empatia. A empatia ela tem 3 colunas, ela tem 3 pilares. É muito interessante. Eu quero que você preste bastante atenção, porque isso pode te ajudar muito. Veja bem, empatia, continuando, né? Capacidade de sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação, vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando sentir e experimentar de forma objetiva e racional o que o outro indivíduo sente. Então, a empatia, ela é algo que ela não está presente só no casamento,
ela é algo que está presente, entendeu, no trabalho, ela é algo que está presente na vida espiritual, ela é algo que está presente na vida familiar, ela é necessária. Mas para que ela se desenrole, para que ela, no caso, dê fruto, é necessário começar com o casal. É necessário começar com o casal. Um casal que aprende o que é empatia, ele ensina para os filhos o que é empatia. O filho, no trabalho, vai saber o que é empatia. No outro relacionamento que ele tiver, vai saber o que é empatia. E a empatia, ela vem desde a criação. Porque a Bíblia fala que quando na construção de todas as coisas, por exemplo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ali já havia uma concordância, já havia um conjunto. E ali um, no caso, se agradava obviamente do outro, porque os três são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um, mas são três pessoas distintas. Assim como eu e a minha esposa somos duas pessoas distintas, mas nós somos um. Assim como você e sua esposa são duas pessoas distintas, mas são uma. Eu costumo dizer que na minha casa nós somos um em quatro, porque sou eu, a minha esposa, um filho e uma filha. Os quatro somos um, porque nós temos um propósito, nós temos uma visão, nós temos a colocação e o alicerce de família. E hoje já não somos quatro, hoje somos cinco, porque eu tenho uma neta. Então, veja bem, tem que haver essa situação de empatia. Quando não tem empatia, as coisas elas não ficam blindadas propriamente, elas não ficam, alicerçadas propriamente. Então é o momento de você criar aí hoje, é uma sugestão, né, para você criar aí um tipo de empatia dentro da sua casa e desenvolver ele. Existem três tipos de empatia, como eu falei, são três pilares, né? Então, existe em primeiro lugar, um abraço aí para o Dr. Manuel, né? O psicólogo, psiquiatra, terapeuta, doutor em saúde mental, Dr. Manuel, porque tem algumas coisas que a gente aprende com ele, é um psicólogo. O primeiro pilar seria a empatia cognitiva, ou seja, saber o que a outra pessoa sente ou o que provavelmente ela está pensando. Isso acontece no seu casamento? Segundo pilar seria a empatia emocional. Essa, meu querido, ela está presente, não tem jeito, e é uma das que é menos cuidada, por isso arrebenta-se tanto o casamento. A empatia emocional é sentir fisicamente o que o outro sente, se colocar no lugar, é sentir fisicamente o que o outro está sentindo. Eu vou repetir para você: a empatia emocional é você sentir fisicamente o que o outro sente, é você se colocar no lugar, é você sentir fisicamente, né, aquilo que o outro está sentindo. Eu fico pensando, alguns homens, por exemplo, que abandonam filhos, assim, se eles não teriam empatia. Eu fico pensando na dor desses filhos, na falta que fazem. Eu fico pensando, assim, entendeu, na dor às vezes dos homens que largam suas famílias, ou vice-versa também, mulheres que largam, entendeu, no caso aí os filhos ou o marido. A empatia, elas não sentem. E até mesmo também dos filhos que largam os pais. Às vezes os pais estão necessitados, estão precisando de algo. Às vezes os pais necessitam ali do afeto, necessitam às vezes do cuidado mesmo, ou até mesmo do financeiro. E os filhos não veem isso, eles não sentem, não ajudam, não cooperam. Olha, esse segundo pilar da empatia, né, que é o emocional, é algo muito sério. E existem casais muito egoístas que necessitam desenvolver isso, porque uma coisa é você, no caso, ver dentro do seu lar o seu cônjuge, ele passando por situações e você não ter condição de resolver aquilo naquele momento, e outra coisa é você não sentir o que ele está sentindo.
É você não sofrer com ele, é não chorar com ele, é não rir com ele. E o terceiro pilar é a empatia compassiva, né? Empatia compassiva, ou seja, nela, além de entender as condições e sentimentos dos outros, é maravilhosa. A pessoa é espontaneamente motivada a ajudar o outro quando necessário. São 3 tipos de empatia. Vou repetir essa última para você. A empatia compassiva. Nela, além de entender as condições e sentimentos do outro, ou seja, as razões do outro, né, o emocional do outro, a pessoa é espontaneamente motivada a ajudar o outro quando necessário. E é um pilar realmente isso do casamento. Porque, como eu disse, eu estou aqui com mais 2 pessoas cooperando comigo nessa live. Porque se cair, tem alguém ali no caso, entendeu? Para poder trabalhar ali, fazer voltar, tal, não sei o que, ver como é que fica a internet. Eu tenho no caso uma outra, entendeu? Que está gravando para o Facebook, uma para o Instagram, outra para o Facebook. Sozinho é difícil. Então eu posso ver que eu tenho 2 pessoas, entendeu? Que têm empatia compassiva, porque estão aqui motivadas, estão se alegrando, entendeu? Em a gente fazer, no caso, isso para você. Então, olha para você ver, são 3 tipos de empatia que eu estou falando aqui com você. Eu poderia falar de muitas outras coisas, mas escolhi falar do emocional, da alma, porque o que acontece é o seguinte: muitas das vezes as pessoas elas querem ter empatia, entendeu? No amor, na doação, no fazer, naquilo. Ah, que eu trabalho. Ah, que meu marido não vê. Ah, que eu trabalho, coloco tudo dentro de casa, a minha esposa não vê. Ah, isso aí é coisa pequena. Cada um faz porque pode fazer. E é o seguinte, no relacionamento, tudo que você faz é para a construção dele e o bem dele, no caso aí, principalmente para você. Então, por isso eu estou falando aqui desses 3 tipos de empatia, que é a empatia cognitiva, a empatia emocional e a compassiva. E eu quero trazer a luz da palavra agora para você, dentro desses aspectos de empatia. Olha para você ver. No primeiro ponto, né, a cognitiva, no livro de Mateus, no capítulo de número 9, tem uma palavra que está escrita assim, 9, versículo 3 e 4. Se preocupa não, porque se depois você não pegar, você pode voltar, tá vendo aí, né, a live, que ela vai ficar em 24 horas, e você pode ir na página também e assistir, ou pelo Facebook. Em Mateus capítulo 9, versículo de número 3 e 4, eu vejo Jesus Cristo, ele tendo empatia, porque nesse momento, olha para você ver o que diz o texto. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Olha, é muito importante você ter essa empatia cognitiva, para poder ver, né, o que é que te cerca, para poder ver o que é que está ao seu redor, para poder ver o que é que se movimenta no seu ciclo. Porque tem muitas pessoas que são capazes, mas o que está ao redor delas é ruim, é que faz a mesma coisa. É necessário que os cônjuges eles tenham, entendeu, essa empatia cognitiva para poder resolver as suas diferenças. O que é essa empatia? Jesus Cristo mostra ela aqui, né? Quando diz aqui em Mateus 9, 3 e 4: eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Nessa empatia cognitiva, dentro do que eu estou falando aqui, porque você pode levar isso aqui para outra ramificação, para outro estudo, para outro sentido. Dentro do que eu vim e venho falando aqui, nós vemos aqui que Jesus Cristo ali sabia o que arrazoavam entre si. E é necessário que o homem e a mulher
eles não perguntem tanto, mas eles possam fazer uma leitura, eles possam perfilar um ao outro e ver o que está acontecendo para melhor resolver a situação. Melhor resolver a situação. Observar um ao outro para melhor resolver a situação. Ok? E aí a gente vê aqui que Jesus Cristo ele exerce aqui a empatia cognitiva. Ele sonda o pensamento e o coração daqueles homens. Nós precisamos, se nós somos casal, se nós temos um relacionamento, nós precisamos sentir o que o outro está sentindo. Nós precisamos captar a atmosfera do que o outro está, no caso, passando. Ok? E é o seguinte, já na cognitiva, na empatia emocional, né, vamos para o segundo tópico, é sentir fisicamente o que o outro sente, colocar-se no lugar fisicamente o que o outro está sentindo. É algo interessante também, que está no livro de João. Tem uma passagem aqui que ela ilustra, ela retrata muito bem, né? João capítulo de número 11, é o momento em que o Senhor Jesus, ele estava numa determinada cidade, ele estava em um determinado lugar, e aí é o seguinte, Lázaro vem a falecer. E o que acontece? Ali os amigos choram, ali os amigos sentem, ali os amigos ficam angustiados, porque perderam o seu amigo Lázaro. As suas irmãs, da mesma forma. E aí a gente vê aqui, né, algo tremendo, que está no versículo de número 35, que diz: Jesus chorou. Eu posso entender que foi compaixão que ele teve ali naquele momento, daquelas pessoas, daquelas irmãs de Lázaro. Mas olha para você ver o que diz o texto. João 11, 33 ao 44 diz assim, o texto é extenso, eu vou ler para você interpretar melhor, e você poder exercer essa empatia emocional, sentir fisicamente o que o outro sente, se colocar no lugar. É necessário nos colocarmos no lugar. Já viu aquele ditado? Pimenta no olho dos outros, né? Então o que acontece? A pimenta só vai arder no olho do outro, no seu não arde, porque está no do outro. Mas é necessário que aquilo que está ao nosso redor nós possamos ver, nós possamos sentir. Diz assim: Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se em seu espírito e perturbou-se, e disse: onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. O texto é interessante, e disse: onde pusestes? Ou seja, onde sepultaram? Eles disseram: vem o Senhor e veja. E o texto assim, ele entra com a frase, né? Jesus chorou. Impactou, né? Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele abrir os olhos do cego, mas também com este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos, ouviu: eu bem sei que sempre me ouves quando eu disse, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olha, Jesus, ele sentiu a dor de Marta e Maria. Jesus, ele teve compaixão dos amigos que ali estavam a chorar, e ele chorou também. E diante disso, ele se sentiu impelido a exercer um milagre. Olha, diante de um sentimento forte, diante de um sentimento verdadeiro, seu casamento ele pode ser transformado, ele pode ser mudado. Aquilo que está morto pode voltar a ressuscitar.
É só tirar a pedra. A pedra, nós vemos aqui, que é algo que você pode fazer no seu casamento. Retirar a pedra. Se você retirar a pedra, o resto Jesus faz. Primeiro porque ele diz que o homem e a mulher se uniriam e seriam os dois uma só carne. Segundo porque ele disse que era para poder, no caso, crescer e multiplicar, ou seja, ter filhos. Terceiro porque família é a instituição de Deus na terra. Tanto é que o diabo quer destruir isso. Tanto é que os costumes estão totalmente mudados. Tanto é que as coisas estão totalmente transformadas. Mas nós não podemos aceitar. Porque a pessoa hoje casa, amanhã descasa, depois descasa, ela entra num ciclo. Não, olha, dê fruto onde você está. Talvez seu casamento esteja muito difícil, talvez você não esteja achando saída. Eu sei como te instruir dentro da palavra de Deus. E se você perseverar, seu casamento vai se tornar uma bênção. Eu tenho certeza disso. Veja bem, Jesus, ele aqui, ele desenvolveu nesse momento a empatia emocional. Ele sentiu o que aquelas pessoas estavam sentindo, e em virtude dele sentir, ele teve compaixão, e ele se colocou no lugar daquelas pessoas e daquela perca daquele irmão. E aí o que foi que ele sentiu? O desejo de pedir ao Pai e orar ao Pai. E ele orou ao Pai, e Lázaro ressuscitou. Olha, tira a pedra. O pouquinho de empatia que você tem ainda, dá para tirar a pedra do seu casamento e ser transformado. Se porventura você estiver passando uma treva no casamento, se porventura você estiver passando uma tribulação, uma dificuldade, o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer isso na sua vida. E para nós chegarmos, no fim, tem algo tremendo também, que está no livro de Ruth. A Bíblia tem um livro chamado Ruth, que é muito interessante. Nós vemos então a empatia compassiva, que é, nela, além de entender as condições e sentimentos do outro, a pessoa é espontaneamente motivada a ajudar o outro nas suas necessidades. Você ajuda seu cônjuge? Eu não estou falando de lavar vasilha, de lavar roupa, de passar roupa, de varrer casa, não. Eu estou falando, se entender, no momento que ele se encontra, por exemplo, desmotivado. Eu estou falando, se entender, no momento que ele precisa ver sua força. Eu estou falando no momento, se entendeu, que às vezes ele está ali no caso meio perdido, e você às vezes não fala nada, mas você mostra para ele que você está ali. Pois é, porque muitas das vezes as pessoas, elas não querem palavras, elas só querem sentir, se entendeu, a presença ali. Então, às vezes, o marido ou a esposa, ele não está querendo que o outro resolva para ele a situação, ele está querendo só a presença ali. Porque, meu querido, preste atenção, muitas coisas eu sei que eu vou ter que fazer, e eu só vou conseguir fazer se a presença de Deus estiver no ambiente. Por quê? Porque Ele é luz. Então, onde Ele chegar, as trevas, elas vão ser dissipadas. Então, a presença de Deus, muitas das vezes, muda toda a história. O milagre acontece e se dá por causa da presença dEle. Não é porque eu ou porque você faz. E muitas das vezes, o cônjuge, ele precisa só do outro estar ali presente. É muito ruim quando você faz tudo sozinho e não tem essa presença marcante. É como se você, por exemplo, fosse um atleta, paralímpico. Ou seja, vamos colocar aí que você é um nadador, e é o tipo da coisa. Você tem às vezes é especial, tem às vezes no caso falta de um membro. A Bíblia diz que um cordão de uma dobra é fácil de quebrar, mas de dois é quase impossível. E tem muito casamento que quebra porque o marido não acompanha a mulher. E tem muito casamento que a mulher não acompanha o homem. No meio evangélico, por exemplo, uma coisa muito interessante é as pessoas, geralmente, um pastor chega num lugar para falar de um culto de casais, a primeira coisa que as pessoas perguntam: cadê sua mulher?
As pessoas, elas querem ver o seu alicerce. E não está errado não. Sabe por quê? Porque o que acontece é o seguinte: você não pode se espelhar sem, no caso, você está vendo ou está sentindo. Isso não tem jeito. Muitas das vezes o ministério é do homem, mas a mulher deve acompanhá-lo. Ele vai sofrer menos tentação, ele vai sofrer menos ataque, e aquilo que ele está plantando vai ser regado muito mais. A intercessão de qualquer mulher, qualquer homem, qualquer intercessor pode, no caso, ser muito bom, mas se a mulher daquele que está levando a semente, ela estiver intercedendo, olha, o cordão de 2 dobras se cumpre dentro da palavra, e os dois vão ser muito mais fortes, e nada vai atacar esse casal, nada vai conseguir atacar esse casal. Mas muitas das vezes tem mulheres que são tolas, são muito boas para lavar, para passar, para cozinhar, mas não cuidam da vida espiritual do marido. Assim também como tem muito homem que não cuida da vida espiritual da esposa. Se os dois orarem juntos, eles se tornam uma força tremenda. Mas se os dois se separam, eles ficam vulneráveis às tentações e às armadilhas de Satanás. Um homem que tem uma empresa e tem uma mulher do lado dele, ela não precisa fazer nada, ela só precisa estar do lado dele. Mas quando ela é ativa, ela faz alguma coisa. E vice-versa. Se a mulher, no caso, não é essa que tem essa graça, se o homem está do lado dela apoiando e se fazendo presente, ela é mais respeitada, ele é mais respeitado. Porque melhor é serem dois. 2 é dupla, 2 é casal, 2 é conjunto. E olha, nós precisamos compreender isso. Nós, muitas das vezes, pensamos na comunhão. A comunhão é algo muito importante realmente. Mas a minha visão, isso é pessoal, tá? Isso é pessoal. Eu prefiro, no caso, ser 2 em 1. Eu prefiro a unidade do casal do que a comunhão. Porque comunhão é um trem que você já viu, que às vezes você tem comunhão com uma pessoa, amanhã você não tem mais. Jesus tinha comunhão com Judas, Judas não tinha comunhão com ele. Se tivessem unidade, igual os outros 11 tinham com Jesus, a história teria sido outra com certeza. Muitas das vezes você tem comunhão com uma pessoa, mas não tem unidade. Unidade é os dois sendo um. Lembra que eu falei? Dentro da minha casa, nós somos 4 em 1. Ainda que nós tenhamos pensamentos diferentes, divergências, briga, contenda, confusão, meu querido, você pode ter certeza que nós vamos ser 1. Assim como tem na sua, tem na de todo mundo, né? Ou seja, a gente tem empatia. Então hoje o que eu quero falar para você é isso, para você ter empatia. E olha, aqui em Ruth, para nós encerrarmos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei, eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa história de Ruth, ela é muito interessante, porque fala-se de Ruth, mas a precursora, entre aspas, aqui foi Noemi, que estava em Israel. Houve uma grande fome, então ela foi, no caso, para uma outra localidade. Ela saiu da nação dela, e ali os seus filhos casaram. O seu marido, no caso, morreu, os filhos casaram, e ficou as 2 noras. E aí o que ela fala? Ela fala com suas noras: olha, vocês estão dispensadas, desobrigadas, e vocês podem voltar para o lar dos seus pais, podem estar na casa dos seus pais e se casarem novamente. Aí a outra, ela volta, né?
para os seus pais com a intenção de casar de novo. Mas Ruth não. Ruth não. Ruth, ela fala assim: olha, é o seguinte: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali eu serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Então, nós vemos aqui que essa é a empatia compassiva, ou seja, nela, além de entender as condições de Noemi, que já era uma velha, que já era uma mulher, no caso ali, que não tinha mais condição de estar suprindo o seu próprio sustento e queria voltar, no caso, para a sua terra natal, elas viram o sentimento dela e ela ali espontaneamente ela foi motivada a ajudar nesse momento de necessidade a Noemi. Então essa é a empatia compassiva. Queridos, veja bem, no casamento, qual é a empatia adequada? Eu falei de 3 pilares aqui: a cognitiva, a emocional e a compassiva. Qual é a empatia, entendeu, que você deve estar desenvolvendo no seu casamento? Talvez você fale assim: me diga você. Bom, o que eu digo é o seguinte: o casal ele deve se conhecer. É necessário você conhecer o cônjuge e da melhor forma desenvolver uma empatia. Você, mulher, desenvolve uma empatia pelo seu marido. Você, marido, desenvolve uma empatia para a sua esposa. E assim, os dois vão ter um casamento transformado. Porque nós somos de DNA diferentes. Nós somos muitas das vezes de ensinos diferentes, de criação diferente, de costumes diferentes, de educação diferente. Então é necessário respeitarmos isso uns nos outros. Alguns casais só vão se conhecer depois de casados. E alguns casais acham que se conhecem, no caso, pelo tempo de relacionamento. Eu estou te dando aqui hoje 3 pilares para que, indiferente de você conhecer ou não, ou pouco ou muito, você venha transformar seu casamento. E olha só para você ver, meu tempo como é que está aí? Já está no 30, 40? 40, meu tempo está no final aqui, são 40 minutos de live. Então, que você venha transformar o seu casamento, né, dentro do que diz a palavra. A palavra de Deus diz no livro de Marcos, no capítulo 12, versículo 31, o seguinte: você obviamente conhece os mandamentos, e o segundo mandamento, né, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. É o que Jesus Cristo está dizendo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Traz o segundo mandamento para a tua vida. Seja você casado, espírita, católico, ateu, seja você, no caso, entendeu aí, de que credo religioso for, você é pessoa inteligente. Estou falando aqui, né, para você que é uma pessoa inteligente. Eu não estou aqui separando se é para católico, se é para crente, se é para evangélico, se é, no caso, para espírita. Não, eu estou falando aqui para casal. Então compreenda que a melhor coisa que você pode fazer é conhecer o seu cônjuge melhor, perfilar ele, observar ele e desenvolver a empatia que vai transformar seu casamento. Você pode estar entrando em contato conosco depois. Se você olhar aí, tem um telefone aí, né, onde você pode, no caso, estar também tirando qualquer dúvida, tirando qualquer, no caso, questionamento. Eu estou aqui para poder te atender. Com muito prazer eu vou te atender. Então, a empatia, a sugestão da nossa irmã Débora, do nosso irmão Anderson, né, desse casal que eu fiz esse casamento desses dois e Deus trabalhou tremendamente. Eu vou convidá-los para estarem aqui na próxima sexta-feira para dar um oi para vocês e falar aí 5 minutos do casamento deles e da experiência deles.
Então, se aceitarem o convite, já dá um joinha. Em nome de Jesus, compreendam que Deus está dizendo para você que a melhor empatia que você pode praticar é você amar de todo o seu coração o seu cônjuge, né? Ou seja, é praticar o segundo mandamento, amar o próximo, querido. É aquela pessoa, você entendeu, que você tem um relacionamento com ela, que ela faz parte do seu ciclo ou não. É amar, amém? Começa por esse mandamento e o resto tudo te irá bem. Eu quero orar com você agora e que Jesus Cristo te abençoe. Bom, nós vamos ficando por aqui. Foi mais uma live, né, do Ministério Pastor Vanderlei Xavier para você. Ok? Que Jesus Cristo esteja te abençoando ricamente. E o melhor caminho que você pode ter é buscar o Senhor Jesus. Deus, é nessa busca, Senhor meu Deus, que nós empreendemos nessa noite, pela vida, Pai, desses casais. Meu Deus, algumas pessoas estão se separando, outras estão pensando em se separar, outras até mesmo já se separaram. Oh Deus, mas o nosso trabalho aqui é restauração. Então, indiferente disso, traz o Espírito Santo sobre elas e em nome de Jesus, que caia por terra o espírito de morte e destruição. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com Lázaro. Oh Deus, olha essa outra parte que está sofrendo e alcança, Deus, esse, Senhor meu Deus, que está saindo de casa, que está largando, e toca no coração dele, para que ele tente mais uma vez. E meu Pai, em nome de Jesus, usa-nos ou usa outra pessoa capacitada para ajudá-los, Senhor. E meu Deus, esse casal que está bem, mas que já passou também pelo vale, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, coloca eles, Senhor meu Deus, cada vez mais no alto retiro, e que eles possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, ser instrumento nessa geração, para derrubar as obras do diabo, que vem, ó Deus Todo-Poderoso, para poder destruir a família. Seja abençoado, fica na santa paz do Senhor, e olha, começa perdoando, tá? Começa perdoando, para desenvolver uma empatia funcional, seja ela cognitiva, seja ela de forma emocional, ou seja ela compassiva. Que o Senhor te abençoe, fique na santa paz e até sexta-feira que vem, ok? Beijo no coração.